Boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa fala de hoje. É sempre um prazer estar aqui. E antes de nós começarmos efetivamente a falar do tema de hoje, convido a todos para fecharem os olhos, respirarem profundamente e que juntos nós possamos nos conectar com o plano maior, com a espiritualidade, com todos esses que tão magicamente prepararam esse ambiente para nos receber, atendendo todas as nossas necessidades, os nossos anseios, a fim de acalmar os nossos corações, nos nutrir daquilo que nós viemos em busca, nos trazer esclarecimento, conhecimento e, acima de tudo, nesse dia, render graças a Deus na sua infinita bondade, que nos permitiu por mais um dia estarmos aqui, vivos e dispostos a fazer de novo, a reconfigurar a nossa caminhada, a nos fortalecer no Teu amor e nos conduzir a tal evolução da qual nós fomos destinados. Muito obrigado, Pai. Muito obrigada. Que cada um aqui nessa sala, encarnado ou desencarnado, possa, no fundo do seu ser, render graças a Ti, pelos motivos que forem, mas inicialmente pela oportunidade de estarmos fazendo de novo, nos melhorarmos em um novo dia, em um novo recomeço. E que assim seja, e que seja assim. Pois bem, me deram um tema difícil, mas a vida é feita de desafios, né? E eis que o tema da nossa fala de hoje está contido lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, que vai falar justamente disso, céu. O capítulo tem algumas páginas e me permitam ultrapassar todas as iniciais e ir direto para o fim. Então, já diz que o melhor é o fim do que o começo, né? Vamos ao fim para refazer um novo começo. Aqui, naturalmente, ele tenta, ao longo desse capítulo, nos esclarecer as limitações de onde é céu, o que é terra, aonde nós estamos, nos configurar espiritualmente, não só geograficamente. Mas no final desse capítulo, no item 18, ele diz: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? E aí a espiritualidade diz: em toda parte, nenhum contorno lhe traça limites. Nós existimos e habitamos hoje num espaço geográfico chamado Terra, mas absolutamente nenhum dos espaços criados por Deus é inabitado. Não tem a presença de um ser em evolução. Então, se a gente olhar para todo o resto que nos cerca, seja acima, abaixo, dos lados, ele não é inabitado. Ele é habitado por muitos seres, assim como nós.
buscando a sua caminhada evolutiva em aspectos diferentes, morais, materiais, enfim. E eu vou me deter de forma muito breve a leitura desse fim de capítulo, para que a gente possa trazer alguns itens importantes e trazer uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, o quanto a consciência disso nos impacta. Então, quando ele faz essa pergunta, nessa imensidade ilimitada, onde está o céu, e a resposta é em toda parte, nenhum contorno lhe traça limites, ele segue dizendo: os mundos adiantados são as últimas estações de seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios intermediam. Antes desse quadro grandioso que povoa o universo, que dá todas as coisas da criação, um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível no espaço. E nulo mostra, começando em dado instante, para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais do que um minuto da eternidade. Talvez vocês não tenham entendido nada. Então eu vou resumir. De nada adiantaria nós crermos na nossa evolução espiritual, na nossa encarnação, se ela terminasse com o final de um espaço geográfico. Hoje nós habitamos também um espaço geográfico, nosso corpo físico. Deus seria tão mesquinho a ponto de criar uma imensidão de coisas, de recursos, para nos dar um instante, 80 anos, 20 anos, 40 anos, existindo num espaço minúsculo de um sistema? Não faz muito sentido. Pelo menos para mim não faz. Onde que com a morte do corpo físico tudo, absolutamente tudo, exterminaria. Então por que a gente está passando por tantas dificuldades? Por que a gente passa por determinadas coisas? Outros não, porque uns acabam de forma breve e outros não. Eu vou seguir. Como é triste, fria, glacial essa doutrina quando nos mostra o resto do universo, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, nem movimento, qual vastíssimo deserto, imerso em um profundo silêncio. Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormento sem fim. Como lacera os corações sensíveis a ideia dessa barreira entre mortos e vivos. As almas ditosas dizem, só pensam na sua felicidade, como as desgraçadas nas suas dores. Admira que o egoísmo reine sobre a terra, quando nolo mostram o céu? Quão mesquinha se nos afigura a ideia da grandeza, do poder e da bondade de Deus, quanto é sublime a ideia dele fazermos pelo Espiritismo. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que essa é a doutrina verdadeira? Quem disse que o Espiritismo é que traz a verdade? E ele nos responde: a razão primeiro, a revelação depois, e finalmente a sua concordância com os progressos da ciência. A doutrina espírita e esse conhecimento que a gente vem em busca aqui e que nos foi revelado através da codificação de um ser aqui encarnado há muitos anos atrás, não foi ao mero acaso. Não foi porque agora Deus vai fazer essa revelação e é nessa verdade que vocês têm que acreditar. Tudo é processo. E ele foi nos revelado de acordo com a nossa capacidade de entendimento.
Então essa é a verdade, não porque alguém falou, mas que o passar do tempo, das experiências, foram nos mostrando, e a ciência em evolução junto, confirmando tudo isso. Entre duas doutrinas, das quais uma mesquinha e outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo, enquanto a outra caminha. O bom senso diz que de lado está a verdade, que confrontando consulte cada qual a sua consciência, e a voz íntima lhes falará por ela. Pois bem, essas aspirações íntimas são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Aqui ele está falando de nós questionarmos sobre a existência desses mundos, da existência desse céu, da eternidade, de tudo isso que a doutrina veio revelar com tanta mais clareza. Mas todas as vezes que nós tivermos a mesma dificuldade de crer em algo, como a gente explica que dobrando os nossos joelhos, silenciando a nossa mente, acalmando o nosso coração, nós conseguimos ouvir uma voz? E não mais ouvir com os ouvidos físicos, porque eles são muito limitados. O nosso pensamento nem alcança a grandeza disso. Assim como ele não alcança ainda hoje, mesmo com o avanço da ciência, nós idealizarmos vida fora daqui. Ainda é difícil compreender isso. Assim como é difícil quando a gente dobra os nossos joelhos, acreditar naquilo que fala ao nosso coração. Nós somos muito teimosos. Muito teimosos. E nós queremos comprovações, mas o próprio Deus e a própria existência aqui nos diz que com o passar do tempo nós somos revelados. Com o passar do tempo nós conseguimos acessar todas essas consciências. Dir-se-á que Deus não lhes revelou de princípio toda a verdade. Pela mesma razão, porque não ensina à infância o que se ensina na idade adulta. Tudo tem seu tempo de aprendizagem. Já pensou se a gente soubesse tudo que a gente sabe hoje na nossa infância? Nós nem daríamos conta de lidar com tanta sabedoria, com tanto conhecimento. Mas ela deixa de estar lá? Diante da perspectiva de reencarnação? O nosso conhecimento deixou de existir? Não. Ele só está inacessível temporariamente. Mas à medida que nós caminhamos, nós vamos acessando esse conhecimento. A revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade, e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do espírito. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que então, por diante, se engrandeceram em inteligência. Tudo que nós acessamos hoje, nós já tivemos experiência em outros momentos. Só que por que é tão difícil acessar? Porque nem sempre nós estamos no momento certo, oportuno, para aceitar aquela verdade. Então nós precisamos caminhar mais um pouco, experienciar mais um pouco, onde outras verdades vão sendo reveladas, onde nós vamos contemplando com a nossa experiência, com a nossa existência, tudo aquilo que nós já sabemos. Só que o véu do esquecimento muitas vezes nos deixou meio turva a visão. Mas aos poucos, nós vamos revelando e aprendendo de novo. Nada que seja absurdamente novo. Só estava inacessível. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e sua formação, poderiam eles compreender a intensidade dos espaços e a pluralidade dos mundos?
Antes de a geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhes o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Alguém já leu com profundidade a parte dos 6 dias da criação contida na Bíblia? Então, por favor, nós não temos tempo para fazer isso hoje, mas leiam, porque aquilo que a gente olha nesse momento e diz, impossível. Como que Deus diz, e faça-se a luz, e a luz se faz. Façam-se os mares e os seres que habitam nele, e assim se faz. Façam-se as terras, e assim se faz. Ele está dizendo aqui que se nós não tivermos o tempo, o conhecimento dado com o passo da ciência, comprovando tudo isso, que há milhares e milhares e milhares de anos foi criado e hoje nós desfrutamos disso, nós não temos condições intelectuais de entender isso. Precisa de tempo, precisa de experiência, precisa de recurso para nos comprovar tudo isso. Se nós voltarmos ainda hoje nas passagens bíblicas onde Jesus fala através das parábolas, nós temos o mesmo nível de ignorância. Passado 2000 anos. Eu marquei ali uma passagem da Bíblia e eu fui me dar conta do que eu li 1000 vezes, em muitas passagens, em vários versículos. A Bíblia consta céus, e Deus fez os céus e a terra. É sempre no plural, os céus e a terra. E quando a questão principal desse capítulo é falar sobre céu, e ele diz que céu não é um único céu. Ele é ilimitado, movimentado, habitado. Como que a gente não entende um S de uma palavra? Passaram-se anos da minha vida eu lendo isso e eu precisei ler hoje. A formação dos mundos e entender, poxa, agora eu entendo por que são céus. Eu vou ler para vocês. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Só tu és o Senhor, fizestes os céus, os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existem. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Por que será que ele está falando tanto em céus? E todos os povos que nele habitam, diante de todas as evoluções. Isso é a parte que eu não li para vocês, que está contida aqui dentro. Mas que justifica por que nós, cada um de nós aqui, está habitando não um céu, mas um planeta físico. Por que nós não estamos no céu nesse momento? Qual o motivo dessa experiência? E por que tem outros tantos seres louvando com muito mais facilidade aquele que criou todos os céus e a terra? Porque nós ainda não temos o avanço moral e intelectual suficiente para reconhecer tudo isso. Precisa de tempo, precisa de experiência, precisa de inúmeras reencarnações para a gente acessar essa sabedoria. E que bom será se nós passarmos por essa existência entendendo que a gente não veio aqui a passeio. Pouco importa eu ter 100% de clareza daquilo que eu vim fazer aqui. No sentido, por exemplo, vamos usar
uma metáfora aqui para a gente acessar. A gente tem uma lista de coisas a serem resolvidas. Todo mundo entende isso? Tem uma lista ou tem só um item na lista de cada um? Na minha deve ter vários. Pensem que uma dessas experiências, e pode ser essa, nós viemos trabalhar 1 ou 2 itens desta lista de reparos. Quantas vezes, quantas experiências nós ainda vamos ter que passar para superar todas elas? E por quê? Num plano físico, então, se eu posso fazer a mesma coisa nas esferas além da terrestre? Se em todos os céus existem milhares de espíritos habitando, se em todos os céus eu posso evoluir sem o sofrimento da carne, por que aqui? Para que eu estou aqui? Para que serve essa experiência no corpo físico? E aí a gente tem que lembrar que quando nós acessamos esse planeta e a oportunidade de reencarnarmos aqui nos foi dada o véu do esquecimento, para que a gente não lembre de tudo aquilo que fez de errado e nem de bom. A gente vai, ao longo do percurso, sendo revelado. E a experiência no plano físico, ela tem ou não tem muito mais intensidade? A gente cria muitas coisas na nossa cabeça. Mas efetivamente a gente sabe se elas vão dar certo quando a gente coloca em prática. E é para isso que nós viemos. Para esse plano terrestre. Muitas e muitas vezes. Porque nós ainda não somos evoluídos o suficiente para fazer as nossas evoluções só nos céus habitados. Nós precisamos dessa experiência física. E vou só finalizar aqui, que o nosso tempo também já está se esgotando, retomando de onde eu parei, onde ele diz que nós precisamos de tempo para compreender todas as ciências que foram sendo desenvolvidas com o passar da história. Astrologia, geologia, que foram desmistificando todo o processo da criação dos 6 dias contidos lá na Bíblia. E que nós devemos ter conhecimento de como isso foi feito. Porque é sublime o que está escrito lá. E inclusive lá estão contidos muitos dos princípios que norteiam a nossa existência, a nossa conduta moral, as nossas experiências. Antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado às estrelas? Poderiam identificar-se com a vida espiritual antes do progresso da ciência psicológica? Conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a ser um lugar circunscrito sobre uma forma material? Faria sentido a felicidade estar limitada a um espaço físico? Não faz sentido. Por isso que ela extrapola. E por isso que nós temos uma pequena experiência do que seja felicidade. Nós temos uma pequena experiência do que seja amar, nós temos uma pequena experiência do que seja contemplar. Mas que todas as vezes que nós acessarmos isso, a gente sinta com profundidade. E aí, eu só vou completar aqui com a resposta, porque é justamente isso. E a resposta é que, quando ele pergunta, né, faz esses questionamentos, se seria possível delimitar a felicidade, o avanço, o nosso desenvolvimento a um plano único,
a limites físicos, e ele responde que não, ele diz ainda, compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento. O universo era muito mais vasto para a sua concepção. Era preciso restringi-lo ao ponto de vista para alargá-lo mais tarde. Foi isso que Jesus já fez. Foi isso que Deus fez durante todo o processo da criação. Ele fez. E o nosso conhecimento, a nossa compreensão foi se dando com o passar do tempo. Uma revelação parcial tinha sua utilidade, e embora sábia até então, não se satisfaria hoje. O absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens pelo pensamento, sem se darem conta do progresso das ideias, quais se fossem crianças. Para mim, eu resumiria tudo isso com o que ele está trazendo aqui. Porque nós não temos capacidade, mesmo ainda, estudando tudo que se estuda, compreendendo tudo que se sabe, nós não temos capacidade intelectual, cognitiva, emocional, para dar conta de todo o processo de criação dos céus e da terra. Mas ele nos dá uma chave aqui para acessar tudo isso. Inclusive, a forma de governar as nossas vidas nessa experiência. Não pelo pensamento, mas pelo sentimento. Tudo que a gente tenta racionalizar demais, tudo que a gente tenta achar uma explicação lógica, tudo que a gente tenta materializar, solidificar, buscar justificativas, às vezes gasta de nós uma energia muito grande. Quando a resposta mais fácil ou o caminho mais curto para acessar toda essa sabedoria seja sentir. Então, se vocês saírem daqui hoje, ou talvez se questionando de por que estamos aqui, ou o que nós estamos fazendo aqui, e dentro do silêncio de vocês, dos questionamentos da consciência, do pensamento, não vier a resposta, convido a só uma coisa: sentir. Absolutamente sentir tudo. Sentir o ar que a gente respira, sentir a natureza interagindo com cada célula do nosso corpo, sentir cada emoção que passa por essa estrutura física, para que ela seja respaldo e ensinamento. Para que um dia, de forma um pouco mais simples, a gente acesse esse conhecimento, esse esclarecimento de como tudo é feito, do motivo pelo qual nós estamos aqui. E um dia, espero que não muito distante, todos nós não precisemos mais estar vivendo experiências num plano físico, que a gente possa evoluir só nos infinitos céus criados por Deus. Muito obrigado pela atenção de todos. Convido a todos para que possam relaxar, respirar, sentir. Quantos colegas se colocam? Respirem profundamente. Sentindo a energia desse ambiente, sentindo a paz que excede todo o entendimento. Deixando de lado todos os nossos processos mentais, os nossos questionamentos, e apenas nos entregando a bondade, o amor, o acolhimento desses seres de luz. Muito obrigado, Deus, pela tua criação. Obrigado por todos os céus,
Obrigado por esse plano físico que nós podemos experienciar, aprimorar, nos desenvolver, nos melhorar. Obrigado por todas as interações. Obrigado por todos os pilares colocados ao longo da nossa caminhada, que nos permitiram evoluir, aprender e, acima de tudo, sentir. Sentir o teu amor, sentir a tua bondade, sentir o teu sopro de vida. Que nessa tarde nós possamos ter um pouco mais de consciência do lugar que nós habitamos, os lugares para os quais tu nos reserva um futuro quando evoluirmos, aprendermos, nos melhorarmos, nos aprimorarmos. Permita que todos os dias, mesmo sem entender, o teu amor nos invada, nos constranja e a tua paz exceda todo o nosso entendimento. A todos os seres que nos auxiliam nessa caminhada, deste e de outros mundos, muito obrigada. Muito obrigado por fazerem parte da nossa evolução. Muito obrigado por nos auxiliarem, porque nós ainda somos falhos. Mas humildemente, nós nos colocamos nesse lugar de aprendizado, de melhoramento, onde tu nos oportunizou estar. A todos os amigos no plano espiritual, nossa gratidão, rogando que todos aqueles que aqui estão, encarnados ou desencarnados, todos aqueles a qual o nosso pensamento se conecta nesse momento, possam receber os fluidos emanados nessa tarde, fluidificando também todas as águas aqui trazidas, recebendo os bálsamos curativos, e que os próximos dias sejam de reflexão, contemplação e sentir da tua presença incansável, constante e amorosa nas nossas vidas. Que assim seja e que seja assim.